Olá, bom dia meus queridos alunos, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam, tanto vocês quanto seus familiares. O nosso tópico de hoje está referente aos climas, então nós vamos estudar os climas. Primeira coisa, para entender os climas, nós temos que entender a diferença entre tempo e clima. Tempo, ele está relacionado às condições atmosféricas do momento, ou seja, está ventando, está sol, está chovendo, está frio. Então, as condições atmosféricas do momento definem o tempo. Agora, a análise dessas diversas condições atmosféricas que ocorrem em um determinado lugar, aí sim eu tenho um clima. Esse é estável. Então, o clima é estável e o tempo instável. Agora, os climas para serem formados precisam dos fatores. Por exemplo, a latitude. Quanto mais afastado da linha do Equador, mais frio é. Altitude. Quanto mais alto, mais frio é. Continentalidade. Geralmente o ar no interior do continente é mais seco. A maritimidade. Geralmente o ar próximo ao litoral é mais úmido. Correntes marítimas. Quando a corrente marítima é quente, deixa o ar quente ou úmido. Quando a corrente marítima é fria, deixa o ar frio e seco. Pressão atmosférica. Quanto maior a pressão, maior é a temperatura, ou seja, a pressão atmosférica ela aumenta quanto mais próximo à superfície, então mais quente é. Então por isso que nas grandes altitudes é frio, né? Ocorre ali o ar rarefeito, que mais à frente nós vamos estudar. Massa de ar. Todas as massas de ar apresentam características do seu local de origem. Se ela se forma no local quente e úmido, ela vai vir quente e úmida. Se ela se forma no local quente e seca, ela vai vir quente e seca. Se ela se forma no local frio, ela vai vir fria. Se ela se forma no local frio e passa por local de umidade, ela fica fria e úmida. E assim são as correntes formadas pelas massas de ar. E a vegetação. Todo local de vegetação densa tem um ar mais úmido. Então esses são os fatores que determinam o clima. Agora nós vamos aos tipos de chuva. Nós temos chuvas convectivas, que são aquelas chuvas formadas devido à evaporação intensa de um dia, como aquelas que ocorrem no verão aqui no Rio de Janeiro, ou que ocorrem praticamente o ano todo na região norte, na região amazônica. Chuvas orográficas são aquelas que ocorrem devido à influência do relevo na dinâmica de uma massa de ar. Por exemplo, a massa úmida ela evapora ali no litoral, forma uma nuvem e migra para o continente lá no Nordeste, enquanto o Planalto da Borborema, a Chapada da Diamantina, quando ele tenta passar por cima, ele perde umidade aqui no barra-vento e no solta-vento do outro lado ele chega seco. Tá? Então, essa chuva é uma chuva orográfica. Ela é formada pela influência do relevo na dinâmica de uma massa de ar. E as chuvas frontais? As chuvas frontais ocorrem quando ocorrem choques de massas com temperaturas diferentes, né? Então, aquela massa fria rompe e assim ocorre a chuva, ok? Então, esses são os tipos de chuva. Agora nós vamos ver as zonas térmicas, elas também são importantes. Primeiro, nós temos que entender que as zonas térmicas são limitadas, né, pelo Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. E com isso, nessas áreas limitadas por essas linhas, nós temos ao norte, Zona Polar Norte e Zona Temperada Norte. No meio, Zona Tropical. No sul, Zona Temperada Sul. E mais ao sul, Zona Polar Sul. Então nós temos 5 zonas térmicas. Agora nós vamos falar dos climas. O clima polar é aquele encontrado dentro da zona térmica polar, com média de temperaturas baixíssima, curtíssimo verão, né? No período do verão nós temos 3 meses com luminosidade plena, no inverno a escuridão durante 3 meses. Então esse é o clima polar. O clima frio ou subpolar é aquele que ocorre abaixo do círculo polar, tá ok? Então lá no hemisfério norte, o círculo polar ártico. Logo abaixo dele, ele não é tão frio quanto o polar e nem tão ameno quanto o temperado. Então aí nós temos o clima frio ou subpolar. Logo
depois nós temos o clima temperado. Esse clima ele apresenta 4 estações do ano bem definidas, temperaturas amenas, e ele apresenta variações como o clima temperado continental, que é mais seco, o clima temperado oceânico, que sofre influência da maritimidade, e o clima temperado semiárido, que já ocorre numa área mais seca. Clima tropical. O clima tropical ele ocorre do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio. Esse clima apresenta uma característica bem marcante. Ele apresenta verão úmido e inverno seco. Já o clima equatorial úmido é aquele que ocorre próximo à linha do Equador. Ele apresenta temperaturas elevadíssimas e grande umidade. Ele ocorre justamente próximo à linha do Equador, onde ocorre vegetação, uma floresta. Se não tiver floresta, vocês podem ver que lá no continente africano nós temos um deserto. Então aqui no Brasil nós temos ali a floresta amazônica, que contribui com a sua umidade para se formar esse clima equatorial, quente e úmido, com médias de temperaturas elevadíssimas e uma grande quantidade de chuva no ar, chegando ao torno de regularia entre 2.500 e 3.000 milímetros de chuva no ar, tá? Chove em grande quantidade. Agora o clima subtropical ele é bem semelhante em relação à definição quanto aquele subtropical da chuva, quanto aquele subpolar, ou seja, ele é subtropical, ele não apresenta característica tropical nem quanto da temperada, tá? Então ele fica ali no meio. Então ele apresenta temperaturas amenas, assim como o temperado, mas não tem um inverno tão rigoroso quanto no temperado. Ele é um pouco mais quente, tá ok? Clima árido ou clima desértico é um clima caracterizado pela falta de água, tá? Então o clima desértico não tem nada a ver com temperatura. Ele pode ser frio, ele pode ser quente. O que caracteriza o clima desértico é a falta d'água. Nessas áreas ficam até geralmente mais de 2 anos sem chover. Já o clima semiárido ele tem um longo período de estiagem, provoca-se chuva, tá? Mas em pequenas quantidades. Ou seja, vamos pegar aqui o semiárido brasileiro, tem uma chuva ali que ocorre de novembro até abril, depois para, dos restantes do ano é sem chuva. Então ele tem um longo período de estiagem. Então esse é o clima semiárido. O clima frio de montanha, ou clima de altitude, ou de elevada montanha, é aquele clima que é caracterizado pelas grandes altitudes, ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura, e lá nós temos uma temperatura extremamente baixa, onde nós temos a ocorrência de neve eterna. Por quê? Porque a precipitação de neve é superior ao degelo. Então esse é o clima frio de montanha. E o clima mediterrâneo, ele é o contrário do tropical. Tá? Ele apresenta verão seco e um inverno úmido, tá? Geralmente ele ocorre com uma variação do clima temperado. Então, meus queridos, chegou a hora de pormos em prática isso que nós vimos na aula de hoje, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.